Deus, amado Pai Celestial, te agradecemos, Senhor, por estar em Tua presença nessa noite. Te agradecemos por Sua bondade, Senhor, Tua graça soberana, Senhor, de nos manter em pé até aqui, Pai. Oh Deus, não temos palavras, Senhor, suficiente para te honrar, para te adorar, para te bendizer. Mas, Senhor, olha para o profundo de cada coração nessa noite, para cada alma aqui, Pai, comprada pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. E recebe, Senhor, a nossa gratidão, o nosso louvor, Pai. Perdoa-nos, Senhor, das nossas falhas, nossos erros. E que a Tua graça, Senhor, possa mais uma vez se manifestar em nosso favor nessa noite, através da palavra, Pai. Nos ajudando, nos aperfeiçoando, Senhor. Nos dando uma porção a mais do Teu Espírito nessa noite, Pai. Ó Deus, ainda que seja apenas uma gotinha daquele azeite, Pai, nessa noite. Deixa cair sobre nós, Pai, nessa noite. Oh Deus, uma pequena chama, Senhor, daquela que caiu no dia de Pentecostes, Pai. Precisamos, Senhor, da Tua liderança, da Tua direção, Senhor. Tudo entregamos em Tuas mãos nesta hora, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Amém. Louvado seja Deus. Que Deus continue abençoando, irmãos. Amém. É sempre um privilégio quando nós nos encontramos na presença do Senhor. Vamos ler a nossa Bíblia, irmãos, aproveitando que os irmãos estão em pé. Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Vamos ler a partir do primeiro versículo. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Amém. Até aqui. Pode se assentar, irmãos, que Deus abençoe a leitura de sua palavra. Glória a Deus. Eu gostaria de falar, irmãos, nessa noite, o Senhor permitindo, se o Senhor me ajudar, sobre um tema. Eu não sou aquele pregador mais fervoroso. Eu gosto de meditar de maneira um pouco mais calma, não consigo pregar como o pastor Ariel prega, aquele fervor, aquela coisa, o próprio irmão Lutero, dois grandes pregadores que eu considero. Eu digo isso com sinceridade, não há nenhuma falsidade. Mas eu gosto de meditar mais calmamente, mas eu creio que a bênção está na palavra. Amém, irmãos? Amém. Também estou um pouquinho rouco, mas vamos meditar um pouquinho aqui. Deus trouxe algo ao meu coração, irmãos. Esse tema, eu meditei vários assuntos, mas esse que caiu mais no meu coração, sobre unidade. Unidade. E a Bíblia nos fala, e o profeta também nos ensina, que a igreja cristã, ela começou em unidade. Ela começou e havia uma unidade de espírito entre os crentes, entre o povo cristão. E nós vemos que a Bíblia nos diz em Atos capítulo 4, 32,
E era o coração e a alma da multidão, o coração e a alma da multidão dos que criam. Amém? Filipenses capítulo 1, versículo 27 diz: ouço acerca de vós, que estais no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Aleluia. Então nós observamos, irmãos, que essa unidade de espírito estava presente na igreja primitiva. Era o coração e a alma, era o coração da alma, o coração e a alma dos que criam. E nós temos que chegar a esse ponto novamente, de unidade. Ora, mas por que será que isso se perdeu? Sim, isso se perdeu com o passar do tempo. Nós encontramos que no decorrer das eras da igreja, quando saía uma mensagem, e isso todos é do nosso conhecimento, quando saía uma mensagem e o Espírito Santo levantava um homem com uma mensagem e o povo cria naquela mensagem, logo em seguida eles se denominavam. E ao se denominar, aquilo afastava o Espírito Santo. E isso foi criando divisões entre o povo. Ao ponto que o profeta diz, você pergunta para uma pessoa, você é cristão? Ele diz, eu sou batista. Você diz, você é cristão? Eles dizem, eu sou metodista. Eu sou assembleiano, sou presbiteriano. Estão todos divididos. Mas aqui o apóstolo Paulo está nos dizendo novamente, e eu gostaria de seguir um pouquinho nessa leitura aqui de Efésios capítulo 4, que ele diz assim, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vocação. Preste bem atenção nisso, porque é a palavra de Deus. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto, ele subiu, que é senão também antes tinha descido às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E Ele mesmo, deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Para quê? Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então veja, esses dons, esses ministérios foram colocados no corpo, para a edificação do corpo de Cristo, para o aperfeiçoamento dos santos. Mas veja o que ele diz em seguida, até que quer dizer o quê? É o objetivo final, irmãos, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o varão perfeito, à medida da estatura, de nos levar a uma unidade de fé. E é por isso que nós estamos aqui, para que possamos retornar àquele mesmo espírito de unidade, aquela mesma fé que havia no princípio. Agora veja, o irmão Brana fala nessa mensagem, a mensagem virando em direção ao norte. Você já pensou, irmão, sobre o que essas pessoas fizeram naqueles 40 anos? Aqui nessa mensagem, o irmão Brana fala o seguinte, sobre Israel. Quando Israel saiu do Egito, quando eles atravessaram o Mar Vermelho e estavam lá dançando no Espírito, cantando no Espírito, regozijando, ele disse, eles jamais imaginariam que a terra prometida estava a 40 anos deles. 40 anos de distância.
ainda que, se fosse uma jornada a pé, estaria cerca de 3, 4 dias, disse o profeta. Mas ali estavam eles há 40 anos de chegar na terra prometida. O que essas pessoas fizeram naqueles 40 anos, não estando nem mesmo a 40 dias de distância? E Deus os manteve ali por 40 anos. Isso foi o que aconteceu há muito tempo atrás. Bem, eu creio que alguém fala da vinda do Senhor Jesus. Eu creio que já deveria ter acontecido. Está vendo? E creio que é por causa da igreja a razão de não ter acontecido ainda. Jesus disse: como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Nos dias de Noé, Deus foi longânimo, não querendo que ninguém perecesse. Ele esperou que as pessoas entrassem. E hoje, Ele está esperando para que a igreja se una. Está vendo, irmãos? Assim como foi nos dias de Noé. Como Deus esperou que o povo entrasse na arca. Hoje, Deus está esperando que a igreja se una. Que sejamos que sejamos uma unidade, um corpo de crentes, unidos pela fé, pelo amor de Cristo, pelo Espírito Santo. Eu sei que não é muito popular entre as pessoas, mas, irmão, é a mensagem da hora que nos ajunta. As almas têm que se mover juntas. Temos que ser uma só igreja do Deus vivo. Metodistas, batistas, presbiterianos, luteranos, unitários, trinitarianos, quintenários, todos juntos somos um grupo, somos filhos de Deus por nascimento. Isto é exatamente correto. Agora espere um pouquinho. Você pode dizer, então nós temos que nos unir com os trinitarianos, temos que nos unir com eles na sua maneira de crer. Não, espere um pouquinho. Nós vamos caminhar aqui pela mensagem e você vai ver o que o profeta está nos dizendo. O irmão Brano, ele fala aqui sobre quando o Espírito Santo caiu na Rua Azusa, o movimento pentecostal teve início. E aquilo foi algo que veio diretamente do céu. Deus se derramou, o Espírito Santo se derramou, e aquilo começou a vivificar os dons, ao ponto em que o profeta nos diz nessa mensagem, que eles iam para o culto, e eles não precisavam nem levar inário, porque eles cantavam pelo Espírito, conforme o Espírito os conduzia. E eles não levavam inário, irmãos, eles apenas deixavam a liderança do Espírito os guiar. E Deus estava movendo ali. E disse o profeta, eles cometeram o seu erro, sabe quando? Quando eles se organizaram. Por que eles não seguiram a direção do Espírito? Eles deviam ter seguido a liderança do Espírito Santo. O problema foi quando eles se organizaram em igrejas, em movimentos pentecostais, assembleias de Deus. Ali que foi o problema, irmãos. E se nós olharmos para dentro dessa mensagem hoje, será que o mesmo não tem acontecido com o povo, que diz crer na mensagem da hora? Muitas vezes estamos divididos aqui, um crê de uma maneira, outro crê de outra, mas Deus está esperando que essas barreiras caiam por terra, irmãos. Um dia desses, essas barreiras têm que cair. Deus tem que fazer algo em nosso meio, para que nós voltemos à direção, à liderança do Espírito Santo. Sim, mas nós cremos no Espírito Santo, nós cremos na mensagem da hora, mas por que estamos todos divididos então? É isso que tem retardado a volta de Cristo, é isso que tem atrasado a volta do Senhor Jesus. Ele está esperando que a igreja se una, em uma só fé, em um só Espírito, em um só coração. Aleluia. Tudo que o Pai me tem dado virá a mim.
Mas como você virá quando tem uma cerca tão alta que você não pode tocar? Aqui o irmão Brano havia falado daquela história dos macacos, né? Os macacos, eles quando acham um pé de coco ali, eles ficam felizes em repartir um com o outro. Ele disse que ouviu uma história, e aí diz que um macaco disse para o outro: você não vê aqueles humanos ali, construindo cercas ao redor para que o outro não possa experimentar aquilo que eles têm? Quando deveríamos estar repartindo aquilo que temos. Aleluia. Repartindo com o nosso irmão. Oh, que Deus nos ajude. Você tem que fazer isso e fazer aquilo. Oh, tantos assim como o carcereiro de Filipos naquela noite, quando disse: que devo fazer para ser salvo? O que fazemos? Dizemos-lhe o que não deve fazer. Você tem que parar de fazer isso, você tem que parar de ir lá, você tem que parar de fazer aquilo. Ele nunca perguntou o que tinha que deixar de fazer. Ele perguntou o que ele poderia fazer para ser salvo. E esse é o nosso problema, irmãos. Muitas vezes nós passamos uma lista para a pessoa. Vem uma pessoa, um visitante, e nós já queremos empurrar goela abaixo dele o batismo, ainda que seja o correto. Mas parece que tem que ser tudo numa noite só, tudo numa vez só. É batismo, é Santa Ceia, lava pés, é o profeta, é a mulher, não é pregadora, é isso, é doutrina disso, é doutrina daquilo. Tudo isso está bem, mas que as coisas, o irmão Brando disse: leve-os a Deus e Deus cuidará do resto. Mostre Deus para a pessoa, mostre algo que ele sinta sede por Deus, e Deus cuidará do resto. Cada coisa virá no seu tempo. Mas não, a pessoa, você diz: você tem que parar de fumar, você tem que parar de beber, você tem que parar de mentir. Sim, tudo isso é necessário, mas no seu tempo, na hora certa. Leve-os a Deus, basta levá-los a Deus, e Deus cuidará de tudo. Leva-os para o reino. Aleluia. Agora veja, a igreja começou em unidade, e ela precisa chegar ao final em uma unidade. Mas observe uma coisa: o diabo também está tentando criar uma unidade. O diabo, ele é um personificador, ele é um pervertedor, ele tenta copiar tudo aquilo que Deus faz. E nisso também não é diferente. Ele também está tentando criar uma unidade das pessoas sob uma liderança humana, sob uma liderança religiosa, tentando construir, nós sabemos pela mensagem, o concílio ecumênico, o que será a própria imagem da besta, reunindo as pessoas sob uma liderança humana. Está vendo? Sob o domínio de Satanás. Na mensagem Torre de Babel, parágrafo 16, o irmão Brando fala sobre isso. Porém, os ministérios que Deus colocou na igreja, irmãos, profeta, apóstolo, pastores, evangelistas, doutores, estes ministérios nos guiam na palavra e nos levarão à unidade da fé. Está vendo? É os ministérios, a igreja, ela cresce e amadurece pelo ensinamento da palavra. É isso. Eu estava ouvindo hoje pela manhã o pastor Febrônio pregando a escola ali em Chapecó, uma escola que é uma verdadeira aula. Eu creio que muitos aqui assistiram também. Quantos assistiram? Uma verdadeira aula, né, irmãos? E ali ele estava falando sobre isso. O que te dá raízes é um ensinamento, irmãos. É o ensinamento da palavra que te deixa sólido, que te dá uma fé consolidada, uma fé estruturada. É o ensinamento da palavra. E graças a Deus por isso que nós temos tido isso aqui. Está vendo? Então a igreja, ela cresce, ela amadurece através desse ensinamento, através dos ministérios colocados na igreja.
Mas isso tem um fim, que é nos levar a essa unidade. Está vendo? Louvado seja Deus. Eu quero ir caminhando um pouquinho mais aqui por dentro da mensagem. Essa é uma mensagem bem objetiva. Agora, Israel, irmãos, voltando à mensagem, virando em direção ao norte, Israel não entrou na terra até que os velhos guerreiros morreram. 40 anos. Veja, parágrafo 50. Vemos que eles cometeram um tremendo erro e eles levantaram um grande bando de lutadores. Isso é o que temos, um grande grupo de guerreiros. Um diz: bendito seja Deus, eu sou das assembleias, e vocês são unitários e não tem nada que fazer aqui. Vocês, a antiga igreja de Deus, conseguimos, a igreja de Deus diz: bendito seja Deus, nós somos o que temos, porque temos o nome profetizado. Os unicistas dizem: nós o temos porque batizamos corretamente. Aleluia. Vocês, grupo de briguentos, Deus permitirá que vocês fiquem ali até que morram. Isso é exatamente correto. Que coisa, irmãos. Isso é forte, mas é a verdade. Eles ficaram ali até que aqueles guerreiros morreram, até que aqueles briguentos que brigavam por limites de denominação morreram. Mas então Deus levantou uma nova geração. Aleluia. Ao final de 40 anos, levantou-se uma nova geração. Parágrafo 63. Mas no fim dos 40 anos, irmãos, aqui está uma nova geração que tem sido levantada. Correto. Um dia se levantou um Josué que cria em toda a palavra. Amém? Quantos aqui creem em toda a palavra? Você é da nova geração, a geração de Josué, que Deus tem levantado nesse último tempo. Você não está interessado em briguentos, em brigas, em disputar com um, com o outro, quem que tem razão, se essa doutrina está certa, se aquela está correta, se aquela está errada. O irmão Brana disse: você não quer saber se ele virá num cavalo branco, se virá numa nuvem, se ele virá dessa maneira ou daquela. O importante é que você esteja preparado quando ele vier. Eu quero estar pronto quando ele vier. Não me importa a maneira como ele vem, mas que eu possa estar pronto quando ele chamar pelo meu nome. Aleluia. É isso que importa, irmãos. Não estamos preocupados em discutir se essa ou aquela doutrina está certa. Porque veja, nós ouvimos aqui nas reuniões internas, creio que foi o pastor Mateus que falou, ele disse: o objetivo dessas doutrinas muitas vezes é levar nós à discussão, é nos dividir, é esse o objetivo dessas doutrinas. É nos fazer brigar uns com os outros para ver quem está com a razão. Mas o que diz a Bíblia? Seja a palavra de todo homem mentira, mas que Deus seja verdadeiro. Vamos ficar com a palavra, vamos ficar com a mensagem, vamos nos unir em torno da palavra. E vamos nos amar uns aos outros. Aleluia. Um dia se levantou um Josué que cria em toda a palavra, cada pedaço da promessa, não só para cuidar de você e abençoar os seus negócios e assim por diante, mas há muito mais dela do que isso. Deus fez a mesma coisa hoje, e eu creio que esta organização, e aí ele fala aqui dos homens de negócio do Evangelho Completo, que era uma organização que dava espaço para pregar, independentemente da denominação. Mas sabe, o irmão Brana fala aqui sobre aquele velho irmão de cor, aquele velho homem de cor, quando deram para ele uma melancia, um pedaço de melancia. E ele experimentou aquele pedaço de melancia. E aí então ele disse: tem mais disso? Tem mais de onde veio isso? Deus abençoou o povo de Israel no deserto por 40 anos. Deus estava com eles, cuidando deles.
dando alimento, cuidando para que suas roupas não desgastassem. Não havia nenhum doente no meio deles. Veja, mas não era só isso, havia uma terra ali na frente, havia uma terra prometida para eles. Então veja, Deus tem cuidado de nós, tem abençoado nossas vidas. Deus tem te dado roupa, Deus tem te dado uma casa, tem te dado um trabalho, tem te dado uma família. Mas não é só isso, irmãos, tem mais de Deus. Tem um Espírito Santo, tem uma terra prometida, tem eternidade para nós. Aleluia. Oh, tem mais disso da onde ele veio? Sim, certamente tem mais. Provai e vede que o Senhor é bom. Tem gosto de mel na rocha. Aleluia. E essa mensagem, irmãos, é mel na rocha para nós. Aleluia. Louvado seja Deus. Mas eles estão tentando fazer com que você se distancie da disposição dos velhos lutadores e voltem para onde há espaço, onde podemos colocar os nossos braços ao redor de qualquer irmão. Oh, irmãos, esse era o espírito que estava sobre William Branham. Esse era o espírito que estava sobre William Branham. Eu recordo de uma mensagem em que certa vez o irmão Branham estava pregando e um homem se levantou e disse: William Branham, você é um diabo. E o irmão Branham continuou ali, ele disse, e começou a mostrar as escrituras. Era por causa daquilo que o irmão Branham estava pregando. Ele se revoltou contra o irmão Branham e disse: você é um diabo. E aí então o irmão Branham começou a explicar a mensagem, seguiu no ensinamento e disse: eu te perdoo, irmão, por me chamar de diabo. E aí então, depois daquele homem ouvir a palavra, ele disse: William Branham, você tem o Espírito de Deus. E então o irmão Branham disse: o que eu sou então? Um diabo ou eu tenho o Espírito de Deus? Veja, mas pelos seus frutos os conhecereis. Ele em nenhum momento discutiu com aquele homem, em nenhum momento amaldiçoou aquele homem, simplesmente expôs a palavra e deixou o Espírito Santo agir. Aleluia, é isso que nós precisamos. Aonde há espaço e nós podemos colocar os braços ao redor de qualquer irmão. Se é metodista, presbiteriano, batista, unitário, trinitário, seja o que for, coloque seus braços ao redor dele. Ele é um irmão. Não lute contra ele, ame-o. Amém. Enquanto mantivermos esta atitude, Deus vai colher um desses dias. Eu creio que nós estamos a seus pés agora. Vocês têm estado neste monte organizacional 40 anos. Avancemos para frente, vamos sair daqui, ministros. Meus irmãos ministros, vocês não creem que estamos nesta montanha há muito tempo? Não creem que temos pelejado, lutado, discutido e alvoroçado o suficiente por nossos limites organizacionais? Saiamos desta montanha e subamos para a terra prometida. Agora isso é só para ministros, irmãos. Isso é para cada um de nós. Eu estava lendo essa semana passada, uma mensagem que o irmão Branham fala: viva o seu sermão. Se cada um de nós vivermos o nosso sermão, então cada um de nós será um ministro, ele diz. Então veja, isso não é só para ministros, é para cada um de nós. Não vamos discutir, vamos superar as diferenças, vamos superar os problemas, as dificuldades, vamos passar por cima disso. Há uma terra logo ali adiante, há um batismo com o Espírito Santo logo ali na frente, irmãos. Não está longe, está a poucos dias de caminhada, irmãos. Oh, mas nós temos brigado demais, nós temos batalhado, pelejado demais. Vamos caminhar, vamos nos unir e vamos caminhar. Aleluia. Não lute contra ele, ame-o.
Vamos, saiamos desta montanha e subamos para a terra prometida. Comecemos a subir e possuamos a terra. Deus lhes disse: suba e possua a terra. Todos os antigos combatentes se foram agora. Coloque sua espada na bainha e não lute. Que coisa! Escutem, homens, que vocês não cometam o mesmo erro de vossos pais, ou vocês ficarão aqui 40 anos também. Vejam onde as organizações, os homens cristãos e outras, se vocês a organizarem-la, vocês ficarão aqui mesmo outros 40 anos. Mas é a hora que Deus está chamando a sua igreja para subir. Deus está nos chamando para subir, irmãos. Eu creio nisso, eu também creio. Observe que ele disse: agora quando passar pelo monte Seir. Agora, ali é onde habita Esaú, teu irmão denominacional, assentado ali em cima. Um bom presbiteriano, metodista ou batista. Agora não vai incomodá-lo. Não pelejes com ele. Apenas passem por ali e digam: como vai você, irmão? Que coisa, irmãos. Que esse espírito estava sobre o irmão Brano. Louvado seja Deus. Não vai incomodá-lo, apenas passem por ali e digam: como vai você, irmão? Sigam caminhando, mas você está querendo apertar a sua mão e sacudi-la e dizer que ele não tem nada. Isso mesmo. Lembre-se, ele tem apenas o que Deus lhe deu. Ele saiu do mesmo avivamento que você saiu, correto? Ele disse a Josué: veja que não passe pelo monte Seir, porque eu tenho dado a Esaú. Isso é o mais longe que ele pode chegar, isso é tudo que ele conhece. Você está lembrado ali quando eu falei ali atrás, ou algo um pouco antes? Não significa que você tenha que se unir com ele na maneira dele crer. Apenas diga: como vai você, irmão? Não brigue com ele, apenas o ame. Isso é tudo que ele tem, isso é tudo que ele conhece, essa é a única coisa que ele sabe. É a sua denominação. Nós somos isto, aquilo, nós somos. Isso é tudo que sabem. Isso é tudo que Deus lhes deu. Só passe por ali, não vá discutir, pelejar com ele. Apenas passe calmamente. Mas olhe, Jacó, você, Jacó pentecostal, nascido de novo e que tens a experiência e és dirigido pelo Espírito Santo, não vás pelejar com ele. Aleluia! Irmãos, isso é um sinal do crente eleito, irmão, do crente verdadeiro pentecostal, o pentecostal original, não o pentecostal nominal, organização, mas o Pentecostes original te faz amar. Aleluia! Não vá pelejar com ele. Mas Jacó, pentecostal, tem a promessa de toda a terra. A coisa que vai acontecer, Deus disse que ele, a coisa toda que eu colocaria na terra prometida, com a plenitude do Espírito em cada operação. Cada operação, cada partícula dessa palavra, cada dom que Deus tem enviado, cada promessa da Bíblia, pertence à igreja pentecostal, à igreja original. Aleluia, ao crente nascido de novo, aquele que tem sido guiado pelo Espírito Santo. Você consegue se identificar nessa palavra, irmãos? Eu creio nisso. Em cada operação, isso é cura, é libertação, é milagres, é maravilhas, irmãos. É tudo que a palavra nos promete, pertence a nós. Em cada operação. Eu estava outro dia de manhã naquela reunião a ver a mim mesmo que o meu ministério é um ministério espiritual. Como eu não tenho muito de pregador, mas notei que quando falavam de Charles Prince, que estava morrendo ali, irmão Shakarian profetizou que essas coisas aconteceriam. Meu espírito fortaleceu dentro de mim e disse: é isso aí, é isso, é isso.
Se eles pudessem vê-lo, é isso. Estamos prontos para subir e tomar a terra. Lembre-se que disse dos hospitais e assim por diante. Nós estamos prontos para fazê-lo quando os filhos dos antigos guerreiros se reunirem. Aleluia. Ó, vocês ministros e irmãos aqui de Fênix, derrubem suas barreiras denominacionais. Arrependam-se e busquem um avivamento pentecostal. Aleluia. Todos podemos unir-nos, queremos um avivamento com o Espírito Santo caindo de novo na igreja e que sejamos conduzidos por Ele. Deus está disposto a fazê-lo. Aleluia. Deus quer fazer isso, um novo derramamento do Espírito sobre a igreja. Deus está disposto a fazê-lo, nós desejamos isso. Mas o que precisamos fazer? Derrubar essas barreiras, irmãos. Derrubar essas cercas, esses muros, isso que nos separa, e nos unir uns aos outros. Colocar o ombro um do lado do outro, dizer: vamos, irmão. Não é quando você ver seu irmão em problema, caído, em dificuldade, ir ali e dar mais uma pedrada em cima. Não, levante-o. Coloque o braço ao redor dele e diga: vamos, irmão. Você tem valor, você é precioso. Tua alma também custou o sangue de Cristo. Oh! Fomos comprados por um alto preço. Não foi com coisas corruptíveis como prata, como ouro, mas pelo precioso sangue de Jesus. Não vamos nos massacrar uns aos outros, mas vamos nos amar, vamos nos unir, vamos adiante. Isso é o Espírito Santo. Oh, o problema do povo pentecostal, irmãos, é que eles acharam que o Espírito Santo era somente falar em línguas. Eles acharam que o Espírito Santo era somente trazer alguma sensação, um sacudimento, um estremecimento. Mas, o Espírito Santo te guia na verdade. Foi isso que Jesus disse que o Espírito Santo faria. Quando aquele Consolador vier, o qual o Pai enviará em meu nome, Ele vos lembrará todas essas coisas. Ele vos guiará em toda a verdade. É isso que o Espírito Santo tem que fazer. Mas se Ele nos guiará em toda a verdade, vamos estar todos divididos, nos despedaçando uns aos outros? Não, irmãos. É tempo de unidade. De voltar àquela unidade do tempo pentecostal, da igreja primitiva, como eu li aqui no começo. Está vendo? E era um o coração e a alma da multidão dos que criam. Não tem dois Espíritos Santos, irmãos. Não tem. Se era um o coração e a alma daqueles que criam, se você hoje crê pelo Espírito Santo, então nós temos que chegar a esse ponto de ser um o nosso coração. Eu me recordo que o irmão Brana fala que muitas vezes, no final dos cultos, aquelas pessoas vinham de longe, percorriam 200, 300 quilômetros pela neve. Nós temos um friozinho hoje aqui, a gente já se encolhe, mas aqueles irmãos dirigiam 200, 300 quilômetros, 400 quilômetros, mais muitas vezes, pela neve, para ir num encontro, numa reunião. E aí então diz que no final da reunião, diz que eles se abraçavam, as irmãs começavam a chorar, chorando ali, esperando para o próximo culto. Oh Deus! Deus não tem mudado, irmãos, somos nós que muitas vezes mudamos. E aí então eles cantavam aquele hino que dizia: benditos são os laços que unem os nossos corações em amor cristão. É o companheirismo de mentes semelhantes, que é lá de cima, veio do céu. Mas será que Deus tem mudado?
Será que Deus tem mudado? Não, Ele não tem mudado. Ele está nos levando diretamente para isso novamente. Ele está nos conduzindo novamente para chegarmos a essa unidade. Aleluia. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Efésios 4:3. Pelo vínculo da paz, não da disputa, não da peleja, não da guerra, não da porfia, mas da paz. Tende paz uns com os outros. Deus precisa fazer algo em nosso meio, irmãos. Deus precisa fazer algo em nosso meio. E Ele vai fazer. Aleluia. Já estou quase terminando. Apenas mais um pouquinho. Passem por eles. Não pelejem com eles. Se eles não querem ir, está tudo bem. Vá em frente. Como está, irmão? Siga, porque ele é um crente fronteiriço. Está vendo? Ele é um crente fronteiriço. Ele não quer ir mais adiante. Deixe-o ali. Não brigue com ele. Não discuta com ele. Apenas siga o seu caminho. Siga adiante. Siga a liderança do Espírito Santo. Isso é tudo que sabe, é ficar na fronteira. Essa é a maneira que muitas pessoas estão hoje. Tudo que conhecem a sua denominação. Eu pertenço a isto, eu pertenço àquilo. Está vendo? Mas siga adiante. Siga adiante. Tome posse das promessas. A promessa é para vós e os vossos filhos e para os que estão longe, e tantos quanto o Senhor nosso Deus chamar. Cristãos, irmãos e irmãs, temos estado nessa terra há muito tempo. Temos estado nesta montanha denominacional demasiado tempo. Temos estado aqui 40 anos usando falar em línguas como evidência. Ó Deus, quando existem poderes desconhecidos, quando há recursos inexplorados. Oh, irmãos, que coisa. Deus é uma fonte inesgotável, irmãos. Quanto mais você bebe dele, mais tem para você beber. Existem recursos inexplorados. Tudo que pedirdes em meu nome eu farei. Peça ao Pai qualquer coisa em meu nome, eu farei. Amém. A cura divina, o falar em línguas, bem, isso é só algumas uvas que foram trazidas daquela terra. Essa terra é nossa, isso nos pertence. Não temas que os outros te derrotes por lá, apenas una-se a ele e siga. Assim é que se faz. Temos estado nessa montanha por 40 anos. Vamos sair dela e vamos em direção à terra prometida. Aleluia. Minha oração é que Deus ajude estes homens de negócios a manter seus corações unidos. Isso mesmo. E se os ministros não fizerem, Deus levantará homens de negócios que o façam, ou qualquer outra coisa para uni-los. Porque a igreja não pode ir com um braço aqui, a cabeça ali e um pé por acolá. É um corpo bem estruturado, unido. Aleluia. O corpo de Cristo. Ele tem que ter uma profecia e uma convocação. E eu creio que isso está bem aqui exatamente agora. É esta mensagem da hora, irmãos. É isso que vai nos unir. É isso, irmãos. Simplesmente vivificada pelo Espírito Santo. Amém? Isso é tudo que posso lhes dizer, até que o corpo completo do Senhor Jesus Cristo se levante como uma grande unidade de Deus. Amém, é isso. Então nós vamos sair desta montanha para ir e possuir a terra prometida. Até então eu sou seu irmão e sigo lutando por este propósito. Eu posso dizer o mesmo, irmãos. E sigo lutando por esse propósito. Unir a igreja do Deus vivo em um coração e um acordo. Que Deus os abençoe, disse o profeta.
Amém? Unidade. É isso que nós precisamos. Voltar à unidade, ao Pentecostes original, derrubando as barreiras e seguir olhando para Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Amém? Vamos nos colocar em pé, irmãos. Que Deus possa continuar falando em cada coração, que essa mensagem possa continuar falando, que ela é a maneira que Deus proveu para nos aperfeiçoar. Amém? Vamos fechar nossos olhos, inclinar nossas cabeças. Eu sinto pela direção de Deus nesta hora, irmãos, reverentemente, em dar uma oportunidade. Se há alguém entre nós que você tem qualquer coisa em seu coração contra qualquer pessoa, Deus te dá uma oportunidade agora para que você rejeite isso de uma vez por todas e diga: Senhor, eu não quero ter isso em meu coração. Eu quero que o Senhor me conduza pelo Espírito Santo à unidade, que eu possa amar cada pessoa, Senhor, ainda que eu não esteja de acordo com ela, ainda que eu discorde em alguma coisa, mas eu não quero pelejar, eu simplesmente desejo amá-lo. Você levantaria sua mão, com os olhos fechados, com as cabeças inclinadas. Deus abençoe, irmão. Deus abençoe, irmã. Deus te abençoe, irmã. Deus te abençoe, irmão. Alguém mais? Deus te abençoe, irmão. O Espírito Santo é amor. O Espírito Santo é amor. Vamos orar. Querido Deus, Tua palavra, Pai, é a verdade. Nós simplesmente aceitamos ela, Pai, em nossos corações, em nossas vidas. Senhor, e como temos ouvido do Seu profeta, nós devemos chegar a essa unidade de fé, Senhor, de amor, Pai. E esses irmãos e irmãs que levantaram suas mãos, Pai, como um sinal, dizendo, Senhor, que não desejam ter nada contra ninguém, Pai, em seus corações, que eles rejeitam, Senhor, esse sentimento, Pai, mas que eles aceitam a liderança do Espírito Santo, para que o Senhor os conduza, Pai, em amor, em bondade, em mansidão, em longanimidade, manifestando os frutos do Espírito Santo, Pai. Que este mesmo sentimento possa estar em cada coração nesta hora, Senhor. E que o Teu povo possa caminhar, Senhor, unidos numa só fé, unidos, Senhor, num só espírito, num só coração, numa só alma, Pai. Ó Deus, para possuir a terra prometida, Senhor. Abençoe esses corações nesta hora, Pai. Ó Deus, tira tudo aquilo que não provém do Teu reino, Senhor. E que o reino de Deus, Pai, o Espírito Santo, o domínio de Deus possa descer sobre cada um de nós, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, e que aquele avivamento pentecostal, Senhor, aquele tremendo avivamento pentecostal, o qual nós desejamos, Senhor, e que o Senhor está disposto a nos dar, que possa tomar lugar em cada coração, Pai, e que possamos ser como aquele pequeno guardinha, Senhor, que estava no país de Gales, Senhor. O profeta nos diz, Pai, que ele estava assobiando ali pela rua, girando aquele cacetete, Senhor, assobiando um hino, Senhor. E quando foi perguntado aonde estava o avivamento de Gales,
Ele disse: está em meu coração. Oh Deus, que este avivamento pentecostal possa viver em nossos corações, Pai, e transbordar em nossas vidas, Senhor. No nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nós te pedimos e te agradecemos. Aleluia. Amém, Senhor Deus. Louvado seja Deus.